Eles já foram pra casa, não. Eu não trago, não. Eu dou um boi pra não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada pra não sair. Eu era esse tipo de mulher, irmãos. E hoje o Senhor me ensinou. Às vezes eu erro, claro. Não posso falar que não. Ah, ela tá pregando porque ela nunca erra na palavra, pastor. Olha, que mulher, hein? Que pastora. Não, irmãos, tô apanhando aqui também. Às vezes a gente fala palavras que não deveria. Mas sabe que eu acho lindo? Que todas as vezes que o Senhor traz uma palavra de volta para nós, é para moldar. Glória a Deus, nós não somos ovelhas? Ovelha às vezes precisa que o Senhor, ó, dá uma batidinha aqui com o cajado no prumo. Aleluia. E Tiago começa a trazer uma reflexão tão simples, né? Que se você parar para pensar e você ler o livro de Tiago, você entende versículo por versículo. Às vezes as pessoas falam, eu não entendo a Bíblia. Leia Tiago, você entende Tiago, porque ele é claro. Ele está sendo claro e ele continua. E ele vai trazendo para aquela igreja acerca daquilo que eles precisam viver. Para lá no capítulo 5, eles têm a oração deles surtindo efeito. Glória a Deus. E ele vai continuar e ele vai dizer, olha... Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus, aleluia. Aí às vezes o inimigo lança na nossa mente uma contradição e fala, mas o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa fé não é por obras. Só que se você for abrir, se for entender o que cada um quis dizer, o apóstolo Paulo ele está falando acerca da salvação, que não é por obras. Mas Tiago, ele não está falando acerca da salvação. Tiago, ele vai trazer sobre as obras, é sobre as nossas atitudes, mediante a fé no Senhor. Né? Qual tem sido as nossas atitudes? Qual tem sido o nosso posicionamento? Quando uma situação difícil vem bater na nossa porta, qual que é as nossas atitudes? Qual que é o nosso posicionamento? Aí às vezes a gente olha e fala assim, eu creio no Senhor e as minhas atitudes condizem. Será que condizem? Porque às vezes quando a situação está difícil, ao invés da gente descer para o joelho, ao invés da gente externar para fora e dizer, olha, se tem alguém precisando da minha ajuda, eu vou orar, mas eu também vou me mover aqui, eu vou atrás de uns irmãos, eu vou montar uma cesta básica, eu vou colocar no meu carro, eu vou ajudar a levar no Uber. Por quê? Porque as nossas obras têm que coincidir com a nossa fé. E Tiago vai ensinando aquele povo, dizendo, olha, não tenha fé só de palavra, mas tenha fé de obras. Se você crê num Cristo que morreu na cruz do Calvário por amor à sua vida, Ele deixou algo para você caminhar com Ele. E Ele disse, olha, creia no Senhor, mas sobretudo, viva o Senhor. Viva o Senhor na sua pele, no seu andar, no seu caminhar, no seu falar. Viva o Senhor sobre a tua vida. Viva o Senhor. Irmãos, eu fiz uma oração um dia e eu falei, Senhor, eu quero ver com os teus olhos. Eu quero olhar para as pessoas e quero enxergar ela com os teus olhos. E daí eu passei uma situação tão difícil, porque eu trabalhei 10 anos numa empresa e o Senhor me colocou lá, pastor, para ganhar eles para Jesus. E foram 6 anos de batalha. Eles eram espírita, eu em terreiro, enfim, eu fui pregando a palavra ali, eu ganhei eles para Jesus, o dono da empresa, a dona, e fui ganhando mais pessoas para Jesus. E daí no final, no começo do ano passado, eles contrataram uma pessoa na empresa. E essa pessoa, eu via que ela era uma pessoa muito carregada, muito oprimida. E eu comecei a falar, Senhor, eu quero ajudar ela. Eu falei, Senhor, me faz olhar com os teus olhos, eu quero ajudar ela. E, irmãos, eu comecei a ajudar essa menina em oração, porque ela não me dava muito espaço. Ela ficou na empresa, acho que em 6 meses, 2 meses ela ficou roubando a empresa. E o Senhor trouxe na minha mão que ela roubou mais 100 mil reais. Ela foi fazendo um negócio assim de cobre um, põe outro, cobre um, põe outro, e foi fazendo aquela sujeirada toda. E daí, irmãos, a gente tem aquela... Como que eu vou dizer? O homem e a mulher de Deus, às vezes, a gente é meio presunçoso. A gente acha que Deus vai mostrar tudo pra nós, pastor. Deus vai mostrar tudo pra mim, porque eu tenho intimidade com Deus.
Só que eu aprendi um dia que Deus me deu uma palavra lá em Josué, que quando o Senhor manda Josué ir espiar a Jericó e tudo, o Senhor tinha um plano, que era encontrar Raabe, que era salvar Raabe, que era tudo plano. Só que Deus não fala para Josué o plano que ele tinha com a vida de Raabe. E no dia que eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou no meu coração: filha, nem tudo que eu tenho para fazer eu revelo aos meus Glória a servos. Deus, aleluia, Pai. Tem coisa que Deus dá uma ordem, pastor, mas lá vai acontecer muito mais coisa que a gente não sabe. Verdade, Deus, aleluia. E vocês vão entender porque eu tô falando isso aqui. Quando caiu a casa dela, pastor, eu fiquei horrorizada. Falei: Senhor, que papel de trouxa que eu fiz. Eu chegava e abraçava ela. Falava: vem aqui. Viu, o Senhor te ama. E sabe quando você fica com aquele sentimento que você foi passado para trás, pastor? Como se você fosse a pior pessoa do mundo. E eu fiquei tão sentida. Eu falei: Senhor, por que o Senhor não me mostrou? Senhor, por que o Senhor não me deu algum sinal? Por que, Senhor? Aí o Senhor falou no meu coração: sabe por quê, filha? Porque eu ainda tenho salvação para ela. Glória a Deus, aleluia. Eu ainda tenho resgate para ela. E você pediu para mim que você queria olhar com os meus olhos. E os meus olhos não olham só apontando o erro, só julgando e procurando o erro. Mas eu olho com amor. Você olhava para ela com amor. Glória a Deus. Você está entendendo que as atitudes dos outros, irmãos, às vezes o Senhor não vai revelar para nós. Mas quando a gente fala para Ele: eu quero olhar com os teus olhos, nós vamos olhar com um olhar de compaixão. Era assim que Deus olhava para Raabe. Todo mundo via uma prostituta, mas o Senhor olhava para ela e via uma mulher que tinha competência para entrar na genealogia do nosso rei. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Tiago está ensinando. É isso que ele está falando. Aleluia. Amem uns aos outros, independente dos erros, independente das falhas. Olhe com os olhos do Senhor. Não olhe achando que não tem mais jeito. Às vezes está dentro da sua casa e o diabo sopra no teu ouvido: esse não tem mais jeito, esse não tem escape. Porque olha o que ele faz: ele não honra a Deus, ele não tem compromisso com Deus. E o Senhor está olhando lá de cima e está falando: tem jeito. Eu mudo, eu transformo, eu resgato. O Senhor trouxe pessoas aqui para estimular a tua fé hoje, mais um dia dessa campanha. Eu creio. Continue crendo. Eu creio. Exerça a tua fé em obras, em atitudes, em entrega, em amor. Irmãos, todo domingo de Santa Ceia a gente faz consagração com os diáconos. E cada um tem a sua maneira de orar. E eu acredito que a maioria aqui tem a sua, né? Que você começa de um jeito, você vai... Não é que é uma oração repetitiva, mas primeiro você adora o Senhor, depois você pede perdão, depois você pede pela igreja, você pede pelo pastor. E a minha oração é assim: eu vou pedindo pelo pastor, daí eu vou indo por departamento, eu vou indo, eu falo todos os departamentos, eu vou indo. E por último, eu falo da minha casa. E por último, eu falo da minha vida. Primeiro eu oro pelo meu marido, meu genro aqui, que não me deixa mentir, depois eu oro pela minha filha, que é mais velha, depois eu oro pelo meio. E eu vou assim. A minha oração é essa. E um dia uma pessoa falou pra mim: viu, por que você começa, por que você deixa sua família por último? Ela me questionou: por que você deixa por último? Porque hoje presta atenção na sua oração. Você ora por todo mundo primeiro. Você deixa por último a sua casa. Aí eu falei pra ela: sabe por quê? Porque eu sei que se eu colocar o meu irmão no altar primeiro, da minha casa o Senhor está cuidando. Da minha vida o Senhor está cuidando. Glória a Deus. Então não se preocupe se você tem que fazer uma campanha por alguém. Se você tem que jejuar por alguém. Porque quando nós entregamos por amor a alguém, o Senhor olha pela nossa vida e pela nossa causa. Continue jejuando por Ele. Continue fazendo campanha por Ele. Porque no tempo oportuno vem honra sobre a tua vida. E a honra, irmão, às vezes as pessoas se confundem. Acha que a honra é cartaz, que a honra é avião pra lá e pra cá. Não. A honra às vezes é estar sentado e ver aquele que você orou. E orar na frente falando: Senhor, eu aceito a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a maior honra que
É de alguém que nós clamamos e buscamos em oração. Glória a Está Deus. lá aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. Porque há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. E daí Tiago continua e ele vai dizendo, olha, aquele que quiser ser religioso, e quando Tiago está falando de religioso, ele não está falando, irmãos, de doutrina religiosa. Ele está falando religioso no sentido de verdadeiramente servir ao Senhor. Aquele que quiser ser religioso, que busque sabedoria do Senhor, que dá a todos. E daí ele continua falando acerca da sabedoria. E ele vai dizer, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bem-trato as suas obras de mansidão, de sabedoria. Aí o 15 vai dizer, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável e cheia da misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E sabe o que eu lembro quando o Tiago está falando acerca da sabedoria que vem de Deus? A sabedoria terrena, por que ele fala que é diabólica e animal? Porque quando a gente quer fazer as coisas com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria sabedoria, nós sabemos que a nossa mente, ela é flechada a todo tempo, né? Tem o pensamento que é nosso próprio, tem o Espírito Santo que fala conosco, e tem as setas malignas que vêm a todo tempo sobre a nossa mente. Irmãos, é a todo tempo sobre a nossa mente. E eu tô falando isso aqui, pastores que estão aqui vão concordar comigo. Às vezes o ser humano, sabe aquele pensamento de derrota, de fracasso? Você não pode aceitar. Repreenda que essa sabedoria não é sabedoria que vem do céu, mas é a diabólica que é lançada pelo diabo sobre a nossa vida. Mas o Senhor vai dizer, a sabedoria que vem do céu, ela é pacífica. Nabal foi um tolo quando Davi chega e pede para ele provisões, sabendo que ele tinha cercado o rebanho dele durante dias e dias, e nada aconteceu. Davi espera dele a reciprocidade, o que era natural da época, né? Você ser recíproco com alguém que tinha cuidado do seu rebanho. E Nabal é um tolo. E eu acho lindo que Abigail, quando ela fica sabendo, ela fala, olha, vão na frente. Vão na frente que eu vou preparar aqui um banquete. E a gente vê aquela mulher vivendo a sabedoria que vem do céu. Glória a Deus. A sabedoria que é pacífica. A sabedoria que quando vê uma contenda, uma fofoca, uma intriga, uma mentira, ela não encosta no meio e fala, é verdade, é assim mesmo, eu tenho visto. Viu? Não vamos deduzir nada. Mas vamos orar para que o Senhor venha trazer entendimento e revelação. Glória a Deus. É aquela sabedoria que é pacífica, que é pura diante da presença de Deus. E Tiago vem e fala, olha, busca a sabedoria do céu. Aleluia. Fala para o Senhor, eu não quero mais viver como tenho vivido até aqui. Eu não quero mais tratar o meu esposo com o entendimento que eu tenho até aqui. Eu não quero mais tratar os meus filhos com o entendimento que eu tive até aqui. Mas, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá espírito de mansidão, para que eu possa ter mansidão no falar, para que eu possa primeiro ouvir e depois falar. Irmãos, eu aprendi isso doendo no meu couro. Eu falo pro meu esposo. Porque às vezes você tem muito a falar e pouco a ouvir. E o Senhor me ensinou da pior maneira a me calar, para mim poder ouvir o lado do outro. Então eu quero dizer para você que tem colocado diante o altar do Senhor orações que você depende do sobrenatural de Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dar umas regrinhas básicas para que você chegue lá e viva o sobrenatural do Senhor. Porque não tem nada que o Senhor não possa fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente olha e pensa, isso é muito difícil para o Senhor. E eu costumo dizer que quando nós pensamos ou mencionamos isso, nós pegamos o nosso Deus e colocamos ele numa caixinha.
E sem querer dizer, mas dizendo, nós limitamos o poder do nosso Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há pessoa, coração duro que Ele não possa moldar. Que Ele não possa trazer para a presença do Senhor. Irmãos, eu tenho N testemunho para contar para vocês aqui acerca do que parecia impossível sobre a minha vida. Eu tenho um casal de cunhado que todo mundo que eu falava, eu vou ganhar o Beto para Jesus, eu vou ganhar a Thaís para Jesus, ria da minha cara. É impossível. Eles é impossível. Chegaram a rir da minha cara e falar que era impossível. Só, irmãos, que eu vivia profetizando e eu falava, vai e vai. Vão ser diáconos na casa do Senhor, vão pregar a palavra do Senhor. Eu ia na casa deles, era aquela bebedeira, aquele negócio, aquele coisa mais ruim. E eu chegava lá e eu ficava em meio de oração quando eu tinha que era um aniversário que não tinha como eu faltar. Eu falava, Senhor, eu ainda vou ver eles te servindo. Eu ainda vou ver eles te servindo. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes as pessoas falavam pra mim que era impossível. E eu não sei porque eu tô dizendo isso aqui, mas o Senhor sabe. E quantas vezes as pessoas falavam impossível. Imagina, jamais. Agora eles estão lá no altar do Senhor, fazendo a obra do Senhor, amando ao Senhor. Irmãos, tem semana que eles estão na igreja todo dia. E eu falo, meu Deus do céu, não é possível isso. Então lá todo dia, fazendo a obra do Senhor. Não existe coração duro, não existe que o Senhor não possa moldar. Irmãos, nós somos criatura, Ele é o Criador, Ele tem acesso a Deus. Não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Não tem sangue que Ele não possa trocar. Oh, meu glória! O pai dessa mesma cunhada minha, em dezembro, eu falo que ele estava porque ele foi curado de um câncer na língua. Ele perdeu um pedaço da língua, desceu para a garganta, ele estava com traque, comendo por sonda. Em dezembro, eu falei, irmão, não tenho mentira de falar isso aqui, não tenho vergonha de falar isso aqui. Falei pro meu marido, eu acho que o Chiquinho não passa de dezembro. Falei, misericórdia, do jeito que ele tá, ele não passa. Pastor, você olhava nele, você via a morte. Por sonda ele estava se alimentando. Irmãs, para honra e glória do nome do Senhor. No começo do mês passado, ele recebeu alta, ele está curado. Glória a Deus. Ele fez um exame a semana passada, já vai tirar a traque, já vai fazer a reabilitação, já conseguiu tomar um leite pela garganta. Você está entendendo que não tem enfermidade que o Senhor não possa tocar? Não existe nada impossível para o Senhor. Se você andar diante da presença do Senhor, vivendo a sua fé, não só de falar, mas vivendo a sua fé, a sua oração é ouvida no céu. O Senhor envia anjos para colher as suas lágrimas quando você não consegue orar e você só consegue chorar. Irmãos, eu li um livro que eu acredito que a maioria que conheça, que é as Divinas Revelações do Céu, e também tem aqui as Divinas Revelações do Inferno. Eu li esse livro, irmãos, primeiro eu li do Inferno. Vou ser sincero para vocês, leiam, que você fica mais crente. Você fica desesperado. Senhor, deixa eu arrumar meus caminhos, Senhor. O inferno é real. Aí as Divinas Revelações do Céu eu li também, tem uma parte lá que ela entra numa sala que tinha um monte de vidrinhos assim com lágrimas. E ela fala, pô, anjo, o que é isso? Ele fala, esse daqui é lágrimas. Esse é de fulano, esse é de fulano. E pega o dela. E aquele momento que eu li, irmãos, esse momento do livro, eu comecei a chorar. E o Senhor falava no meu coração, nenhuma lágrima sua caiu por terra. Glória a Deus. Todas as suas lágrimas eu chorei. Glória a Deus. Quando o Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é sobre isso. Aleluia. É quando a gente não consegue orar. É quando a gente não consegue clamar e a gente só consegue chorar. Mas o Senhor está lá colhendo as nossas lágrimas. Oh, de cada lágrima que cai dos nossos olhos, o Senhor consegue interpretar. Ele consegue interpretar e sondar o nosso coração. A palavra do Senhor fala que a gente pensa e mais rápido do que a palavra chega na nossa língua, o Senhor já nos conhece.
dizer para vocês, para nós, porque só Deus sabe como eu cheguei aqui hoje, irmãos. Só Deus sabe. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor nos trouxe aqui para dizer para nós que a nossa oração pode muito. Aleluia. Glória a Deus, meu Deus. A nossa vida diante do altar do Senhor pode muito. A nossa entrega diante do altar do Senhor pode muito. A nossa renúncia diante do altar do Senhor pode muito. Glória a Deus, aleluia, Pai. E às vezes o diabo quer soprar no nosso ouvido que não está valendo a pena. Quer soprar no nosso ouvido que não vai adiantar. Que a gente pode pôr a espada na bainha. É mentira. Aleluia. É mentira do diabo. E hoje eu vim aqui com raiva dele. Mais raiva dele ainda. Glória a Deus. Para dizer, olha, você não tem poder para parar o meu ministério. Você não tem poder para parar a minha oração. Aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, irmãos, talvez esteja demorando. Aleluia. Irmãos, sabe quantos anos eu orei por esse casal de cunhado? 10 anos. Foram 10 anos clamando no monte por eles. 10 anos clamando, não só por eles, como por outros. Mas o Senhor ainda vai alcançar. Aleluia. Então não olhe, não deixe que o diabo venha lançar pensamento negativo. E você venha fraquejar, venha parar, venha entristecer. Quem tem que entristecer é o diabo. Glória a Deus. Ele já é derrotado. Amém. Glória a Deus. E para ele não tem mais salvação, mas para nós tem. Glória Para a nós tem Deus. salvação, para nós tem vida eterna, Glória a para nós Deus. tem vida abundante. Glória. Eita Deus, para nós tem restauração. Tem casamento aqui que está por um fio, sabe o que o Senhor me manda dizer? Ele ainda é Deus de restauração. Glória a Deus. Ele é Deus de restauração, é Ele que restaura. Aí talvez você pode estar falando aí no teu coração, ah, mas você não sabe o que está falando, pastor, eu não tenho mais amor. Não tem mais sentimento. E muitas das vezes é isso que a gente pensa, né? Não tem mais amor. Não tem mais sentimento, não tem mais carinho. Só que eu quero dizer para você, até onde não tem nada, o Senhor faz brotar de novo. Porque nós estamos enraizados. E aonde bate da água do Senhor, ainda pode frutificar. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, não é isso que Abacuque diz? Ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe por que eu me alegrarei no Senhor? Porque Ele faz, porque Ele pode, porque Ele tem o controle, porque Ele tem o domínio. Nós precisamos entender isso, irmãs, para que o diabo não venha mais roubar a nossa alegria de estar na presença do Senhor. Porque às vezes a gente chega na presença do Senhor tão cabisbaixo, né? A gente chega na presença do Senhor sem força de adorar, né? Porque o diabo quer roubar a nossa alegria. Mas a nossa alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa alegria não depende da nossa conta financeira. A nossa alegria não depende do nosso marido, dos nossos filhos. A nossa alegria depende do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por nós essa noite. Eu quero que você verdadeiramente que ouviu essa palavra, eu quero que você verdadeiramente feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça. E eu quero que você ore comigo essa noite. Eu quero que você, se você em algum momento da sua vida, você tem lançado palavras que não condizem com a sua oração. Sabe quando você em oração fala, Senhor faz, Senhor toca, Senhor molda, Senhor transforma. Mas em algum momento, no dia a dia, você fica brava e você fala, não tem mais jeito. Não, vai ser sempre assim, não vai continuar. Para você que tem olhado para algumas pessoas que não conquistou o seu carinho, o seu afeto, e você não tem conseguido olhar para ela com um olhar de amor. Você não tem conseguido olhar para ela com o olhar que o Senhor espera que você olhe.
E daí às vezes você tem pago o preço, porque você tem buscado e a ordem já foi dada no céu para trazer a tua bênção. Aleluia. Mas você tem atrasado ela, porque você não tem vivido aquilo que Tiago disse. Você não tem cuidado dos teus lábios. Você não tem cuidado em amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Em algum momento você tem olhado e falado: ah, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. A tua palavra manda fazer assim, mas eu não aguento, eu vou fazer do meu jeito. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: a sua oração terá efeito sobre a tua casa, mas faz do meu jeito. Eita, glória. Faz debaixo da minha sabedoria. Faz debaixo da minha direção. Aleluia. Começa a profetizar, Ezequiel, no meio desse vale. Aleluia. Abre a tua Oh, boca e glória. profetiza lá no meio desse vale. Aleluia. Você pode estar vendo só um vale de ossos secos, Ezequiel. Aleluia. Mas não é sobre a tua palavra, é sobre a minha. Glória. Não é sobre o teu poder, é sobre o meu. Se o Senhor disse que ia fazer sobre a tua vida, Ele vai fazer sobre a tua vida. Se o Senhor disse que você ia viver, você vai viver. Orem comigo, irmãos, em nome de Jesus. Paizinho amado e santo, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Senhor, a tua palavra foi lida e ministrada essa noite. Senhor, eu creio, Pai, e eu profetizo que caiu, Senhor, em terra fértil, Deus. Caiu, Senhor, em terra fértil, Pai, onde esses homens e essas mulheres, Senhor, vão começar a profetizar, Senhor, no meio desse vale. Senhor, eles vão agir, Senhor, conforme a tua palavra tem dito. Não só, Senhor, de ouvir e de falar a fé, mas de viver a fé. Para que cada um que está aqui, Senhor, viva o sobrenatural do Senhor. Senhor, para que viva, Senhor, pessoas testificarem que era impossível, mas o Senhor fez. Que era difícil, mas o Senhor fez. Que era incurável, mas o Senhor curou. Em nome de Jesus. Que estava cheio de demônios, cheio de vício, cheio de erro, mas o Senhor libertou. Senhor, diante da tua presença, eu profetizo essa palavra, sendo vida sobre esse lugar, sobre essa igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu profetizo sobre essa igreja, uma igreja que vai viver, Senhor, a oração sendo, Pai, verdadeiramente, Senhor, vivendo a realização do Senhor, em nome de Jesus. Assim eu profetizo e te agradeço. Em nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, aplauda o nome de Deus. Glória a Deus, irmãs. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança mais uma vez, pastor, presidente dessa obra, missionário. Eu agradeço em nome de Jesus a confiança do meu ministério. E quando precisar, estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia, Senhor. O mar está revolto. Nós teremos que voltar. Se existe outro caminho, se existe outra saída, vamos logo encontrar. Faraó se aproxima, muito feroz como um leão, mas existe uma esperança daquele que no deserto proveu água e proveu pão. Glória a Deus. Moisés clamou, Deus respondeu, o mar se abriu pra Israel.
Senhor.